Bom dia! O tema da nossa apresentação de hoje é contagem de eritrócitos, manual e eletrônica. Minha equipe é composta por Ana Lua, Luna Beatriz, Nicolas Mascarenha e Paula Santos. Os eritrócitos podem ser chamados de glóbulos vermelhos ou hemácias. Possuem grande flexibilidade e formato arredondado. A principal característica dos eritrócitos é a presença de uma proteína rica em ferro, que é a hemoglobina. Essa proteína garante o transporte de oxigênio e também faz com que o sangue adquira sua coloração vermelha. Por isso, um problema bastante comum relacionado aos eritrócitos é a anemia, que é causada pela diminuição da quantidade de hemoglobina presente no sangue. O avanço tecnológico possibilitou a realização do hemograma de uma forma muito mais precisa e reprodutível. Porém, o conhecimento de técnicas manuais antigas é importante, já que eventualidades podem ocorrer em qualquer laboratório. Essas contagens manuais e eletrônicas requerem necessariamente diluições precisas. Na contagem manual, ela é microscópica, feita por uma lâmina apropriada, conhecida por câmara de Neubauer. Já nos contadores eletrônicos, essas contagens podem ser efetuadas por impedância de um ou de múltiplos canais, até a medida de células por fluxo dirigido, que é a citometria de fluxo. A contagem manual é feita através de uma lâmina apropriada, cujas cavidades são milimétricas. Essa contagem manual é desaconselhada quando há muitos hemogramas para serem avaliados, aumentando assim as possibilidades de erros na contagem. Para evitar esses erros, só é realizada essa contagem quando o paciente está com a hemoglobina diminuída. As técnicas de contagem total de eritrócitos de forma manual são divididas em duas, microdiluição e macrodiluição. Essa primeira técnica ela é diluição em pipeta de Thomas, também chamada de microdiluição, e consiste na aspiração do sangue até a marca de 0,5 da pipeta de glóbulos vermelhos, tá homogeneizado e limpar o sangue do lado de fora da pipeta com papel ou gaze. Após isso, vai aspirar o diluente até a marca de 101 e vai agitar por aproximadamente 5 minutos de forma manual. Depois disso, vai desprezar as primeiras gotas e preencher a câmara de Neubauer e vai deixar essa câmara em repouso por alguns minutos, também aproximadamente 5, e vai iniciar a partir disso a contagem. A fórmula consiste em contar as hemácias de 5 quadrados médios e esse resultado multiplicar por 10.000. Essa segunda técnica manual ela vai consistir em pipetar 4 ml da solução diluidora e com a micropipeta aspirar 20 microlitros de sangue. Não esquecer de limpar a parede externa com papel de filtro e transferir esses 20 microlitros de sangue para o tubo com solução diluidora, lavando com ele o interior da pipeta por aspiração e expulsão do líquido. A diluição é de 1 para 200 e depois vai agitar por inversão durante 2 minutos no máximo. Após isso, vai encher os retículos da câmara de Neubauer e vai deixar repousando a preparação por 2 minutos para sedimentar os glóbulos. Fazer a contagem microscópica com aumento de 400 vezes em 1 para 5 de micrometros cúbicos, conforme indicado para hemácias. A fórmula para a contagem vai se basear no número de plaquetas contadas em 5 para 5 de micrometros cúbicos vezes 10.000. Os valores de referência vão variar entre homens e mulheres. Nos homens, vai variar de 4.500.000 até 6 milhões de micrometros cúbicos, e nas mulheres 4 milhões até 5.500.000 micrometros cúbicos. Agora vamos passar um pequeno vídeo explicando como é feito a contagem manual de eritrócitos. Oh, you're so naive, yet so how could this be done? You're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful that every time I look inside, I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false it may
may be, but she's still out to get me. I may say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so how could this be done by such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way, something so beautiful. And every time I look inside, Atualmente, o mercado de equipamentos laboratoriais oferece contadores eletrônicos de células do sangue que avaliam de 3 parâmetros até 40 ou mais. Essas contagens podem ser efetuadas por impedância de um ou de múltiplos canais. Obviamente, as contagens eletrônicas são mais precisas e tecnologicamente mais informativas. Porém, se faz necessário a calibração periódica, checagem diária de valores conhecidos, suporte elétrico estável e manutenção técnica. Na impedância elétrica, as células sanguíneas são contadas e medidas a partir dos impulsos elétricos que geram quando são imersas em um meio condutor, que é a solução eletrolítica. As células também são orientadas em um fluxo laminar, interceptadas uma a uma por uma corrente elétrica. Mesmo sendo más condutoras de energia, quando imersas em um meio condutor, podem ser contadas e medidas a partir dos impulsos elétricos que geram. O número de pulsos obtidos durante o ciclo de contagem é correspondente ao número de células contadas. Quanto maior a corrente elétrica, ou seja, a intensidade do pulso elétrico, maior o tamanho da célula. Por esse método são contados eritrócitos e, em diferentes diluição após sua lise, contam-se os leucócitos e as plaquetas. Só que, nessa impedância elétrica tradicional, a pressão gerada pelo fluxo de células pode provocar deformações nas hemácias. As células deformadas são descontadas, chegando a 30% do total contado e provocando uma redução na sensibilidade do VCM. Para suprir esse problema, alguns diluentes contêm reagentes que criam um fluxo laminar de células pelo orifício, permitindo que as mesmas passem pelas tubulações sem sofrer deformações. Esse é um princípio da chamada impedância elétrica focada. Já a citometria de fluxo é uma técnica de medição das propriedades de células em suspensão, orientadas em um fluxo laminar e interceptadas, uma a uma por um feixe de luz, que é o laser. O feixe de laser incidirá sobre cada célula de forma individual. A radiação incidente sofrerá desvios, que serão reconhecidos pelos fotossensores. As informações provenientes dos diferentes sensores são agrupadas, formando as características de cada célula, que são expressas em um histograma. Inventados por Wallace Coulter na década de 50, os aparelhos contam os pulsos de condutividade, causados pelos glóbulos ao cruzarem o orifício pelo qual flui a corrente elétrica. As células sanguíneas são mais condutoras de eletricidade. Nesse método, um volume constante de solução constituída de sangue e diluente passa através de um orifício, onde ocorre a passagem de corrente elétrica, provocando um aumento considerável da impedância elétrica à medida que cada célula passa pelo campo, sendo que esse aumento é proporcional ao volume celular. Assim, as células são contadas a partir dos impulsos elétricos gerados por elas. Impedância elétrica focada. Na impedância elétrica tradicional, a pressão gerada pelo fluxo de células pode provocar deformações nas hemácias e um turbilhonamento. As células deformadas são desconectadas, chegando a 30% do total contado e provocando uma redução de sensibilidade do volume corpuscular médio. Para suprir esse problema, alguns diluentes contêm reagentes que criam fluxo laminar de células pelo orifício, permitindo que as mesmas passem pelas tubulações sem sofrer deformações. Este é o princípio da chamada impedância elétrica focada. O contador tem uma haste oca, cujo interior comunica-se com o exterior por um orifício de pequeno diâmetro. Há um eletrodo metálico interno, outro externo, uma fonte geradora de corrente contínua, uma bomba de vácuo que aspira pelo orifício a suspensão de glóbulos para dentro desta haste. Mergulhe-se a haste na cubeta, que contém o sangue apropriadamente diluído em solução eletrolítica. A corrente transita pela outra solução de um outro eletrodo. Os pulsos são contados e o computador, levando em conta a diluição, o volume expirado e a coincidência estatística da passagem ao mesmo tempo de mais de um glóbulo pelo orifício, converte o resultado em números de glóbulos de microlitros de sangue. E esse resultado é expresso em display digital ou por meio de uma impressora anexa. Dispersão do laser. As técnicas que falamos até aqui são utilizadas para a contagem global dos leucócitos, eritrócitos, plaquetas e determinação do volume corpuscular médio. Atualmente, os contadores eletrônicos são capazes de realizar a contagem diferencial dos leucócitos por meio de uma técnica denominada VCS, que traduzindo significa volume, condutividade e dispersão. Neste método,
A amostra é diluída em uma solução hipotônica, causando a lise dos eritrócitos e, em seguida, os leucócitos passam por um processo chamado esferotização, onde é utilizado um reagente leucoprotetor. Eles são levados para uma zona sensitiva, em que são diferenciados por suas características de volume, condutividade elétrica e dispersão de luz.